Bom dia, irmãos. Graça e paz. É com muita alegria que hoje iniciamos mais uma escola bíblica dominical e nós temos a certeza que se nós abrirmos o coração para o Senhor, deixarmos o Senhor falar para dentro de nós, essa palavra vai mudar a nossa forma de viver. Porque a palavra de Deus, ela só cumpre o seu objetivo quando nós a ouvimos, quando nós a lemos, e ela entra para dentro de nós e transforma a nossa vida, né? Passa a fazer parte do nosso viver, do nosso dia a dia. Aí eu posso falar que a palavra de Deus alcançou o objetivo. E é nessa esperança, nessa fé, que nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós humildemente nos colocamos na tua presença nesse momento e te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos encher com teu Espírito Santo, que o teu Espírito possa nos conduzir nesta manhã, que nós possamos, Pai, diante da tua palavra, diante dessa aula que o Senhor preparou para nós possamos receber a vida que está nessa palavra, não a letra, para que possamos estar cheios de Deus, para quando abrirmos a boca para falar com as pessoas do Senhor, eles possam principalmente, Pai, não só acreditar na nossa palavra, mas também testemunhar do nosso viver. Deus, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nesses tempos difíceis. Pedimos também que o Senhor tire do nosso coração toda ansiedade, toda preocupação e que agora foquemos na tua palavra, Pai, neste assunto tão bom que vamos desfrutar nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. O tema de hoje, irmãos, é um assunto que eu gosto muito, sabe? Vai falar sobre Jó, amizade na angústia. Vamos ler a palavra do Senhor lá no livro de Jó, capítulo 2, o texto bíblico principal da nossa aula hoje é Jó, capítulo 2, versículo do 11 ao 13, que diz assim: Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todos todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre amizade. Amizade, o tema é Jó, amizade na angústia. Amizades saudáveis são fundamentais para o nosso bem-estar. Irmãos, quem não gosta de ter amizade saudável, né? Amizade é bom demais, né? Tem amigos que a palavra fala que são mais chegados do que irmãos. Então, nós temos amigos que nós gostamos de passar tempo ao lado deles, não é mesmo? Nós sentimos saudades deles. Então, eu acho que viver sem amigos, a pessoa que vive sem amigos, é muito triste. Ah, mas é difícil a amizade nos dias de hoje. Não, mesmo nos dias de hoje, nós ainda podemos ter amigos, né? Amigos no meio da nossa família da fé, que nós podemos contar, sim. É melhor andar junto a alguém do que sozinho. Já ensina a sabedoria de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 ao 12. Mas a amizade exige dedicação, parceria, confiança e compaixão. Ser amigo ou amiga de alguém é um exercício que nos amadurece. Experiências de dor, tristeza e sofrimentos provam e comprovam as amizades. Na história de Jó e seus amigos, percebemos que não basta boa intenção para fazer da amizade um bem. É preciso mais do que isso, especialmente em tempos difíceis. Uma amizade que preserva a empatia,
O acolhimento e o cuidado é um instrumento valioso para a restauração humana. Irmãos, como é bom ter amigo verdadeiro, amigo de verdade, amigos que podemos contar, né? Eu, graças a Deus, eu tenho amigos que eu posso contar, né? E sou amigo também que eles podem contar comigo. E é muito bom você saber disso, porque você sabe que aquela pessoa vai estar ali para te dar um ombro amigo, uma palavra de fé. Então é muito bom nós termos amizade, sim. Fundamento bíblico. O principal tema do livro de Jó é o sofrimento. Jó é o sofredor, né? Que está em Jó, capítulo 1, do versículo 13 ao 22, mostra o sofrimento de Jó. Vamos ler? Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sebeus e os levaram, os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espadas. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, o principal tema do livro é Jó, né? E Jó é o sofredor, nós lemos nesses versículos. E nesses versículos, Jó, o sofredor, encontra seus amigos nesse difícil tempo de sofrimento. Era uma novidade para o povo judeu a ideia de uma pessoa justa que cria em Deus, passando por terríveis acontecimentos. Isso talvez explique por que seus amigos tiveram dificuldade de entender o que se passava com Jó. E não é só naquela época, não, meu irmão. Muita gente ainda acha que não tem uma compreensão correta do Evangelho, que por sermos servos do Senhor, nós não passamos por lutas, nós não passamos por doenças, nós não perdemos ente querido. E isso é uma mentira, né? Isso é uma visão totalmente embaçada do verdadeiro Evangelho. Nós, a palavra de Deus mesmo fala, o Senhor Jesus disse para nós que no mundo tereis aflições. Nós ficamos doentes, nós perdemos emprego, nós perdemos entes queridos, nós temos dificuldade com as coisas. O que faz a diferença em nós é o quê? É a paz que nós temos diante dos problemas. Então, até hoje, não é só na época de Jó que os amigos ficaram assustados, não. Até hoje tem muita gente que age dessa maneira, né? Tem essa visão equivocada. Jó 2, do 11 ao 13, que nós já lemos, destaca a chegada dos amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Em meio ao sofrimento, os amigos surgem para condoer-se e consolá-lo. Choram, rasgam seus mantos e lançam pó sobre a cabeça, expressando profunda tristeza pelo sofrimento do amigo. Sentam-se com Jó no chão e ficam em respeitoso silêncio por 7 dias e 7 noites. Amigos, hein? Este era o tempo exigido de luto pela morte de alguém no judaísmo. Após o tempo de silêncio, ainda de forma controversa, os amigos reagiram porque desejavam a recuperação de Jó. Vejamos as reações de cada um, né? Elifaz primeiro. Elifaz. Vejamos as reações, então, do Elifaz. O que ele faz? Ó? Capítulo 4 e 5, né? Elifaz
versículo 15, ele fala assim, ó: Então um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Então ele faz aqui, ó, no capítulo 5 também, ele começa a fazer o quê? Ele começa a exortar a Jó que busque a Deus, né? Ele é o primeiro a falar e é quem recebe a repreensão mais direta do Senhor. É legalista, é moralista e representa a tradição bíblica rabínica. Ele começa questionando por que Jó, que havia encorajado tantas pessoas, agora estava desanimado. Capítulo 4, do 1 ao 4. E prossegue dando a entender que não há sofrimento sem causa, e essa causa seria o pecado. Parece que está nos dias de hoje, né, irmãos? Quantas vezes, às vezes o irmão está passando por alguma dificuldade, alguém vai e julga, né? Ah, isso é porque está na vida de pecado. São os Elifaz de hoje, né? Chega a ameaçar Jó com um castigo divino e apela para que o amigo se reconcilie com Deus para receber o bem. Olha para você ver. Temos nada diferente do dia de hoje, né? O Bildad, está no capítulo 8, 18 e 25, tem um discurso mais duro ainda do que o de Elifaz. Representa a tentativa de respostas ao sofrimento pela razão. Sua tese é simples. É simples, o sofrimento é para pessoas injustas, né? Muitas das vezes, o que acontece? Nós, não só na nossa vida, mas na vida dos irmãos e das pessoas, dos nossos conhecidos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, a gente fica procurando razão para o sofrimento. Irmãos, tem sofrimento que não tem razão, não. É porque tinha que passar mesmo. A Bíblia fala que ao dia basta o seu mal. Tem coisas que já iam acontecer, já tem que acontecer na nossa vida, né? Já está escrito, o Senhor já permitiu. Então não tem que ficar procurando razão. Ele diz que se os filhos de Jó morreram, era porque haviam merecido e que Jó deveria ser grato por ainda estar vivo e ter a chance de arrepender-se. Ao invés de respeitar a dor do amigo, traz à tona o sofrimento a fim de embasar e mostrar sua análise cruel e limitada. Conclui seu discurso dizendo que se Jó buscasse ao Senhor e fosse reto, tudo isso se resolveria, insinuando que Jó não estava buscando ao Senhor como deveria. É aquela pessoa que fica medindo o outro, né? Ah, tá vendo? Tá assim porque não ora. Tá assim porque não tem uma vida de relacionamento com Deus. Que o Senhor possa nos livrar de ser como esse amigo de Jó, né? E agora o Zofar, que está no 11 e no 20, capítulo 11 e 20. É o último a falar. No seu discurso há muito lugar para a religião e pouco para a fé. Muita gente assim, né, na igreja. Muita gente religiosa e de pouca fé, né? Insiste no caráter inacessível da sabedoria de Deus e convida Jó a libertar-se do pecado para poder desfrutar das bênçãos divinas. Na segunda parte do seu discurso, segue apontando o sofrimento como consequência do pecado diante da soberania de Deus. Pura religião, né, irmãos? Então ele faz. Então os três amigos, eles não souberam dizer o que era necessário. Seus discursos estavam ligados ao modo limitado como sentiam e viam a vida. Mas isso não desmerece o fato de terem se achegado para consolar Jó num tempo tão difícil. Por estarem equivocados nos discursos, foram repreendidos por Deus. Então, às vezes, eu posso ser repreendido por Deus, por quê? Porque eu estou, ao invés de ajudar uma pessoa, eu estou sendo tão religioso que eu causo mais sofrimento da pessoa ainda. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Nós precisamos ser amigos das pessoas sem fazer julgamento. Uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, nós precisamos estar ali perto deles, perto dessa pessoa, oferecendo o ombro, amigo, orando junto, deixando a pessoa falar. Às vezes a pessoa quer falar, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa chorar, né? Mas não, a gente gosta de acusar, né? A gente gosta de apontar os dedos. Isso não foi só naquela época, não, acontece até hoje. Por outro lado, Deus se agradou de Jó e pediu a ele que intercedesse por seus amigos. Aí Deus fez ao contrário, né? Deus agradou de Jó e falou assim: ora por esses amigos seus. Só Jesus, né?
A oração foi ouvida e eles foram perdoados. Enquanto Jó orava, Deus mudou sua sorte. Tá vendo? Então a mudança de sorte não está no reclamar, não está procurar razão para sofrimento, não está em procurar o porquê das coisas. Tem coisas que a gente vai dormir no Senhor e não vai saber porquê. Tem coisa que nós nunca vamos ter a resposta. Por que aconteceu isso na minha vida? Por que aconteceu isso com meus filhos? Não vai ter resposta, né? Então nós precisamos orar. O que muda a nossa situação é a oração. Então vamos lá, a palavra que ilumina a vida. Tão importante quanto fazer amizades é preservar esses lindos laços de afeto, né? Você quer saber se uma pessoa é verdadeira amiga? É um amigo bom? Pergunta assim: você tem amigo? Qual que é o amigo mais velho que você tem? Uma amizade mais antiga que você tem? Se ela falar, eu tenho uma amizade com fulano de tal, que é de 20 anos, 30 anos, essa pessoa é boa de amizade. Agora você vai falar, não, tem poucos amigos, meus amigos tudo tem 1 ano, 2 de amizade. Pode saber que essa pessoa é ruim de amizade, né? A amizade é uma dádiva e provar dela, especialmente em tempos de angústia, é extremamente necessário. Ou seja, a amizade faz falta. O que fazer diante de amigos, amigas e amigos que sofrem? Silêncio acolhedor e bom senso. A presença silenciosa e acolhedora dos amigos de Jó foi mais importante do que seus longos discursos, né? Eu creio que Jó ficou muito mais satisfeito naqueles 7 dias, aqueles caras ali do lado, 7 dias, 7 noites, caladinho, do que quando abrir a boca para começar a acusar Jó, né? Muitas vezes, diante das situações difíceis, só estar presente com um silêncio acolhedor parece pouco, mas talvez seja o esperado por quem sofre. Então, às vezes, não precisamos falar nada, irmãos, né? Velório acontece muito disso. A gente vai no velório e a gente, principalmente velório trágico, né? Aquelas mortes trágicas, de uma hora para outra, e a gente chega ali e não sabe o que fala. Talvez não precisa falar nada, né? Talvez é melhor nem ser inconveniente falando o que não deve. Talvez é melhor só dar um abraço na pessoa e falar: Jesus te ama, Jesus conforte o seu coração. A ansiedade dos amigos de Jó em dar resposta ao sofrimento se apresenta em muitos cristãos e cristãs sinceros, dificultando o processo de cuidado que se manifesta na presença e na escuta. Os amigos foram honestos em seus discursos, mas tal honestidade foi completamente desprovida da empatia e do bom senso. Então, aqui, ó, os amigos foram honestos em seus discursos, era o que eles estavam sentindo. Mas tem hora, irmãos, que a gente não deve falar o que está sentindo, porque a gente vai ofender a pessoa, né? Então tem hora que é preferível ficar calado, tem hora que é preferível ter paz do que ter razão. Nós temos que aprender isso, né? Uma vez um irmão falou comigo que a gente precisa, no mínimo, ouvir o dobro do que fala, porque Deus deu 2 ouvidos para nós e uma boca só. Então nós precisamos ouvir bastante e falar menos possível. Quem fala muito, erra muito. Esse que é o problema. O bom senso nos ajuda a escolher o momento de falar e também o que dizer, né? A pessoa às vezes não tem bom senso, ela fala a coisa certa, mas na hora errada e também no lugar errado. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Quem está sofrendo precisa mais da nossa escuta do que da nossa fala. E na multidão de palavras, a Bíblia já diz, não falta transgressão. Vamos lá, Provérbios 10, 19. Olha só, Provérbios 10, 19, o que fala? 10, 19 diz assim, ó: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então nós precisamos moderar os nossos lábios, principalmente diante dos nossos amigos quando eles estão sofrendo, e também principalmente diante dos amigos, e não só diante dos amigos, mas também diante de outras pessoas, né? Não ser aquela pessoa, ser aquele falastrão que toda hora está falando e fala besteira, né? Uma boa amizade escuta, apoia e reconhece que nem sempre terá todas as respostas. Já falei isso aqui, né? Mas ainda assim sempre estará junto. Fale pouco, mas fale bem. Evite utilizar o seu arsenal de textos bíblicos e conceitos teológicos
tentando achar quem pecou ou quem errou, ou qual a melhor receita para sair do sofrimento. Mais importante que isso é se colocar ao lado da pessoa. Sensibilize seu coração, sua mente e seus ouvidos para sentir a dor que a pessoa está sentindo e chorar com ela se for preciso. Quer ver? Romanos 12:15. Vou fazer um comentário sobre isso, mas vamos ler primeiro Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos 12:15 diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Não julgue a pessoa que sofre. Precisamos tomar cuidado com os julgamentos e a visão limitada que às vezes temos da situação. Irmão, aqui falou para a gente não evite utilizar seu arsenal de texto bíblico e conceito teológico. A pior coisa é quando a pessoa já está sofrendo. Às vezes a pessoa já está se perguntando, cheio de dúvida na cabeça, né? Porque está pensando, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que agora, Senhor? Tá cheio. Aí me chega o irmão, né, que me desculpe a palavra, arrotando santidade, né? Cheio de versículos bíblicos, cheios de conceitos teológicos, né? Aí acaba pondo mais sentimento de culpa e mais dúvida na pessoa que está sofrendo. Então tomemos cuidado, né? Falemos menos e abracemos mais. Os amigos de Jó viam apenas seu exterior corrompido e doente e concluíram que assim deveria estar o seu interior em pecado. É preciso cuidado para não julgar, acusar e atribuir pecado às pessoas, especialmente aquelas que estão em grande sofrimento. Isso não significa ignorar uma atitude errada quando houver. No entanto, quando a dor é grande, o primeiro movimento é tirar a pessoa do sofrimento e não acusá-la de estar passando por aquilo. Caso a pessoa tenha feito algo errado, o movimento de ajudá-la a perceber o erro precisa acontecer quando ela estiver mais forte para ouvir. É lógico, nós sabemos que tem coisas que vêm por causa de vida de pecado. Mas na hora que a pessoa está sofrendo a consequência do pecado, não é a hora certa da gente chegar perto dela e falar: você está passando isso, cara, disse e disse. Não. Ali é a hora de abraçar, de trazer ela de novo para a vida, trazer ela de novo para Deus, né? Então não é a hora certa. Não vai chegar a hora certa dela mesmo perguntar: você acha que isso aconteceu por causa disso? Aí você pode, com discernimento, dar a sua opinião, mostrar para ela que realmente pode ser resultado de uma vida de pecado. Mas precisamos ter muito discernimento para agir dessa forma. Menos teorias e mais amor. Que beleza, né? Os amigos de Jó estavam tão preocupados em formular e embasar suas teorias acerca do sofrimento que se esqueceram do ser humano que sofria. Não podemos esquecer, irmãos. Às vezes é um irmão nosso em Cristo que já passou tantos momentos de alegria conosco, agora está sofrendo. Aí eu chego lá e ainda jogo mais coisa em cima dele. De certo modo, os três amigos tentavam ressuscitar Jó de sua tragédia, mas eles estavam tão assustados e confusos com o sofrimento do justo que se perderam. Você não precisa ter todas as respostas, mas deve ter sempre muito amor. Bom demais, né? Vou repetir. Você não precisa ter todas as respostas, mas deve ter sempre muito amor. Não preocupe, irmão, por que o seu amigo está sofrendo, não. Ame ele mais, né? Não fica achando o porquê das coisas, não. Às vezes nem ele sabe por que está passando por aquilo. Às vezes é plano de Deus, Deus está permitindo, propósito de Deus, Deus está permitindo um sofrimento. Quem permitiu o sofrimento na vida de Jó, quem foi? Foi o Senhor. E às vezes Deus está permitindo um sofrimento na vida de alguém e eu estou lá julgando. Não, vamos amar mais, né? Vamos deixar de preocupar o porquê. Deixar de ser religioso. A amizade é maravilhosa em todo o tempo, mas especialmente em momentos de sofrimento, ela serve para consolar, proteger e restaurar. Boas amizades que não fazem julgamentos prévios, que mostram empatia verdadeira e acolhimento genuíno, são um bálsamo para qualquer pessoa. Irmão, a melhor coisa quando você está passando por um sofrimento, chega um amigo seu e te dá um abraço, né? Chega um irmão na sua casa e fala: ó, Jesus te ama, eu vim aqui para orar com você. É a melhor coisa do mundo. Então, que nós possamos, né, ser pessoas dessa maneira, né? Conclusão: se tornar um amigo mais chegado que um irmão. Provérbios 18, 24. Vamos lá? Provérbios.
capítulo 18, versículo 24, diz assim, ó: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Eu tenho amigo mais chegado meu do que irmão meu consanguíneo. Eu tenho amigo assim, tenho amigas assim, né? Eu e a minha esposa temos casais de amigos assim, que às vezes se preocupam mais com a gente do que os nossos próprios parentes. Então é muito bom ter amigos desse jeito, né? Se tornar um amigo mais chegado que um irmão. Então, se tornar um amigo mais chegado que o irmão é um desafio que exige compromisso e sensibilidade, capacidade de sentir compaixão e alimentar a esperança em toda e qualquer situação. Irmão, nós nunca devemos tirar a esperança dos irmãos. Por pior que seja o sofrimento, a situação do irmão, nós sempre precisamos levar até eles palavra que os dê esperança, né? Palavras de fé, de amor, de ânimo. Diante da dor alheia, não podemos falar demais e amar de menos. Maravilhoso isso. Diante do sofrimento, contamos com a graça e o amor de Deus que nos ajuda e nos convoca a ser canais de bênção na vida de nossos amigos e amigas que sofrem. Você tem sido bênção, meu irmão, na vida dos seus amigos que estão sofrendo, na vida dos irmãos da igreja que estão passando por essa terrível pandemia? Você tem sido canal de bênção? Este, com certeza, é um dos propósitos da amizade. Não abra mão desta missão. Graças a Deus. Se você tem amigos, né, ore pelos seus amigos. Eu oro pelos meus amigos. Eu amo os meus amigos. Eu gosto de estar perto dos meus amigos. Eu gosto de trazer os meus amigos aqui para minha casa. Eu gosto de fazer refeições junto com meus amigos. Eu gosto de viajar junto com os meus amigos. Eu gosto de servir a Deus junto com os meus amigos. Então, que nós possamos valorizar as nossas amizades e não julgarmos como os amigos de Jó fizeram com eles, né? E nós vamos terminar a nossa escola bíblica com uma pergunta que está em vermelho aqui, ó. O que podemos fazer para vencer a superficialidade e aprofundar nossas amizades, especialmente em tempos de sofrimento? Vá diante do Senhor, meu irmão. Ore e peça a Deus para te mostrar. Senhor, qual amigo meu, qual irmão da família da fé está sofrendo, que eu possa ajudá-lo? Né? Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que nós possamos ser verdadeiros amigos, não superficiais, mas aquele amigo que a pessoa sabe que pode contar para o que der e vier, não só para o churrasco, mas também para os piores momentos. Né? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esta palavra, Pai. E quero que o Senhor coloque no desejo no meu coração de ser ainda mais amigo dos meus amigos, Pai. E que eu possa ainda, na família da fé, achar mais amigos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor gosta da amizade. Principalmente, Senhor, eu quero que o Senhor me dê amigos que me levem para Deus. E eu quero que o Senhor me livre de amigos que me tiram das coisas de Deus. Senhor, muito obrigado pelos meus amigos. Que só possa estar me lembrando de orar por eles, Pai, de abençoá-los, de nos momentos difíceis que eles estiverem vivendo, eu ter palavra de esperança na vida deles. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso. Amém. Graças a Deus. Irmãos, tenham todos um final de domingo abençoado, né? Daqui a pouco nós teremos o culto às 10 horas. Hoje, culto de Santa Ceia. Às 19 horas também, culto de Santa Ceia com o pastor Rampinelli. Quarta-feira, culto de oração, está sendo presencial. Domingo, 15 para as 9, estamos tendo a Escola Dominical Kids e 9 horas a Escola Dominical dos Adultos. Amém? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, uma boa semana e que nós possamos passar mais essa semana na presença do nosso Deus, porque Deus é maravilhoso.